Vamos embora. Vamos embora. Quem está, está. Quem não está. Já estão voltando todos. Como vai, Nuno? Tudo bem? Viu que eu decoro os nomes, né? Doutor Nuno. Doutor Nuno, sim, isso é bom. Muito bem, depois do coffee break, ou como se diz cá, pausa para cimbalino, caralho. Vamos seguir com isto. Vamos seguir, olha. E tem uma coisa interessante, eu gosto muito de falar sobre esse tema. O próximo tema é a visão da gestão de pessoas no mundo. Gente, isso... E tu és uma mulher do mundo, não é, Badia? Isso é muito interessante para falar, porque, não sei se vocês notaram, eu sou brasileira. Você notou, amiga? Não, acho que as pessoas não pararam. Mas tem uma questão interessante que quando a gente chega do Brasil para cá, muita coisa a gente não sabe, né? A primeira coisa que a gente não sabe é que o idioma é diferente. Parece igual, mas não é igual, né? Então a gente chega aqui, qual o primeiro lugar que a gente chega quando pousa em Portugal, né? No aeroporto. Aeroporto, sim. No aeroporto. O aeroporto é esse lugar. Faz sentido. Faz sentido. E Ainda bem que foi no aeroporto e não pousaste noutro sítio qualquer. Sim. Claro. Não, podia vir de navio, Era Miguel, chato. você não se ligou. Sim. Mas imagina que você chega no aeroporto e você quer tomar um café. É uma coisa simples, não é, gente? Tomar um café, né? Vai lá, toma um café. Quando você paga o café, a senhora ou o senhor, muito gentil, olha para você e fala: contribuindo a fatura? Gente... Que medo, não é? Logo para que quem medo. chega. Eu já oriento meu pai e falo, diz não. Diz logo que não. Porque são coisas que a gente não sabe. Eu vou te contar, Miguel, acho que eu nunca contei isso em palco. O contribuinte na fatura é o novo verde, código verde. Pode ser isso também. Eu nunca contei isso em palco, mas quando eu cheguei em Portugal... Tem gente do Brasil aqui? Só para eu... Tem bastante gente. Eu não sei se vocês do Brasil sabem o que quer dizer borla. Sabe o que quer dizer borla? Borla é de graça, né? Grátis. É grátis. Quando você chega aqui em Portugal, você sabe. Então, quando a pessoa falou que era uma coisa de borla, eu pensei, borla é borda, é topo. Estamos na zona do euro, é caro, não quero. Mas tudo por quê? Porque não sabia, né? Então, quando a gente fala sobre isso, Miguel, a gente aprende. Borla é bom, gente. Quer dizer, é bom. Pode ser bom, né? Pois Nem sempre. Enfim. Mas olha, vamos embora. Vamos, próximo painel. Nosso próximo painel é interessantíssimo, Sim, que vai visão falar de gestão de exatamente pessoas. sobre isso. É verdade. Pessoas, a visão de gestão de pessoas no mundo. Né? E quem é que vai estar presente nesse painel? Nada mais nada menos do que... Leila Nascimento, ela é board member da WFPMA, que é o World Federation, para quem não sabe, que é um órgão muito importante mundial da área de recursos humanos. E também Miguel Santamaro, co-founder e CEO da Coverflex, para quem eu peço desde já uma fortíssima salva de palmas. Por favor, Leila. Bom dia a todos. O meu nome é Frederico Câmara, sou General Manager da Coverflex e vimos hoje com a Leila Nascimento falar da gestão de pessoas no mundo. Vou buscar aqui. Me esqueci. O que eu vos trago hoje para falar da gestão de pessoas no mundo será, do ponto de vista da Coverflex, começar por falar da gestão de pessoas em Portugal. Portugal faz parte do mundo e a Leila complementará o meu discurso com o resto do mundo. O estudo da compensação que a Coverflex organizou vem tentar responder a duas frases que estamos habituados a ouvir muito recentemente. O mundo está a mudar, o mundo mudou, vivemos numa era diferente. A verdade é que o mundo está sempre a mudar. Não deveria ser novidade nenhuma o mundo mudar. Mas o facto de dizermos esta frase vem do facto que algo de estrutural, algo que não tinha mudado até hoje, algo que na essência mudou, e por isso temos esta percepção de mudança maior. É para tentar perceber o que é que está a mudar que nós fizemos um estudo com quase 1.500 participantes,
incidiu no nosso público-alvo e na nova geração que está mais predisposta a responder a estes inquéritos online. É por isso representativo de uma nova geração que está mais ávida e que mais nos pode contar sobre a mudança, de todos os géneros, com incidência em Lisboa, Porto, Coimbra e Braga. O estudo incidiu sobre 4 pilares fundamentais: flexibilidade do local de trabalho, flexibilidade do horário, diversidade e inclusão e benefícios versus compensação tradicional. Alguns dos resultados foram muito engraçados e nos vão permitir pensar o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. Quando perguntamos aos inquiridos qual o modelo atual de trabalho dos portugueses, conseguimos perceber que hoje 50% de nós está a trabalhar hibridamente. Mas, curiosamente, em relação ao ano passado, já há mais pessoas presencialmente do que 100% online. Isto num pós-Covid é algo que nos surpreendeu um pouco. Se calhar o discurso de Elon Musk teve algum impacto. Sobre a flexibilidade do local de trabalho, quanto mais velhos, mais trabalhamos presencialmente, quanto mais novos, mais trabalhamos remotamente. Contudo, também interessante foi saber que a maioria dos inquiridos disse que aquilo que mais valoriza hoje é work-life balance. Só de seguida, os homens disseram que preferiam a progressão de carreira, ou as mulheres disseram as condições de trabalho. Hoje, work-life balance é claramente das razões principais de escolha de trabalho. Sobre a flexibilidade do horário, está diretamente conectada com a flexibilidade do local de trabalho. As pessoas que trabalham presencialmente dizem trabalhar sempre mais de 8 horas. As pessoas que trabalham remotamente dizem que por vezes trabalham 6 horas, às vezes trabalham 10 horas. Quando perguntamos aos portugueses se eles gostariam de experimentar o que está na moda e que se tem falado sobre a semana de 4 dias, não foi surpresa que disseram que 90% gostariam de experimentar. Mas curioso é que 30% estavam dispostos a baixar o seu salário para fazê-lo acontecer. Sobre a diversidade e inclusão, os homens sentem-se mais apoiados e respeitados nas suas opiniões se elas forem diferentes. Menos as mulheres e ainda menos não binários ou quem preferiu não dizer. Sobre o sexo masculino e o feminino, prevalece na gestão mais de 75% das equipas de liderança serem masculinas. Os participantes dizem trabalhar em empresas com estratégias de inclusão, mas quanto maior a empresa, mais essa percepção se nota. Quanto menor a empresa, menos estratégias de inclusão se observam. E, finalmente, sobre os benefícios flexíveis ou compensação tradicional, perguntamos aos inquiridos se prefeririam receber 25 mil euros anuais salário bruto ou 21 mil euros anuais mais um pacote de benefícios de 5 mil euros, e a larga maioria preferiu receber com benefícios, mais do dobro dos que preferiam receber salário bruto. Mesmo sabendo que há pouca literacia financeira e as pessoas não sabem bem como gastar os benefícios, as pessoas sabem que há aqui uma otimização que gostariam de ter orientada. Sobre os gastos de benefícios, sobre como usar os benefícios, como usar a compensação da empresa, como é que a empresa poderia comparticipar, reparamos que esta nova geração preferiria que a empresa comparticipasse custos como o combustível, mas também planos de poupança e reforma, viagens e despesas de educação. Como conclusão, estes números indicam-nos que as pessoas quererem despesas com combustíveis significa que isto muda muito rápido. Então nós temos que ter planos de benefícios que se adaptem às novas realidades que estão sempre a mudar. Agora é benefícios, o ano passado foi Spotify, daqui a 2 anos o que é que será que nós vamos preferir? Então tem que ser adaptado à grande rapidez com que o mundo está a mudar. Quanto aos produtos de poupança e reforma, faz-nos crer que todos nós começamos a acreditar que o futuro é incerto, que daqui a 30, 40 anos pode não estar lá nenhum valor e nós temos que começar a pôr algum valor de lado, porque poderá não chegar o valor que vai chegar mais à frente. Sobre viagens, e gostarmos que a empresa comparticipasse das nossas viagens, faz-nos entender que o mundo de hoje confunde-se a vida pessoal com a vida profissional. E, finalmente,
Quando perguntamos sobre um pacote de compensação ideal, nota-se que esta nova geração quer plataformas digitais, ágeis, que permitam comprar risco, que permitam comprar criptomoedas, porque esta nova geração está disposta a usar muito mais plataformas digitais no complemento da sua compensação. Se quem quiser fazer o download do estudo, pode segui-lo aqui através deste QR Code para ter acesso ao nosso estudo para fazer download. E isto foi o nosso estudo, que eu acho que é bastante relevante e acho que é bastante interessante para análise e discussão por todos. Mas isto é sobre Portugal. E hoje o mundo está a mudar também na globalização do emprego. E é difícil pensarmos que estes benefícios são benefícios locais. Temos que começar a pensar em benefícios globais. As empresas são globais, contratam globalmente. O trabalho remoto permite-nos isso e confunde-se a partir de agora o que é que tem que se fazer em Portugal, porque é que temos que fazer diferente e cada vez mais as empresas estão espalhadas pelo mundo e por isso, ainda há pouco conversava com a Leila sobre isso e acho que a Leila vai ter muito para nos acrescentar. Bem-vindo ao palco, Leila. Vamos então falar sobre gestão de pessoas no mundo. Muito obrigada, Frederico. Excelente essa pesquisa. Acho que retrata bem um momento de mudança que todos nós estamos passando, e Portugal também. Queria agradecer ao Pedro Ramos, à APG, por esse convite, Carla Caracol. É uma oportunidade, para mim, gratificante. Meus avós são do Porto, então eu tenho uma ligação muito forte com esse momento aqui. Agradecer ao Paulo Sardinha todo o apoio que ele dá à vice-presidência de Relações Internacionais da BRH, porque nós, na BRH, entendemos o quanto é importante estarmos aprendendo com outros países. Bem, eu tenho em mim um hábito de estudar outras culturas, outras experiências globais. Eu fiz disso, da minha vida profissional, uma forma de propósito. Eu acredito muito nessa troca, nesses intercâmbios. E nós vamos falar um pouco aqui, numa visão assim, bem reflexiva, sobre o que estamos assistindo no mundo e de que forma nós, de recursos humanos, nós, gestores de pessoas, lideranças, precisamos olhar um pouco para fora. Eu costumo dizer que a gente precisa estender o nosso olhar sobre o mundo. Não somos mais uma ilha, não vivemos enclausurados num país ou numa cidade, porque esse mundo está o tempo todo em conexão. E aí eu trago para vocês uma frase que é do CEO da Salesforce. Como volta aqui? Que é o CEO da Salesforce, que fala algo muito interessante, que ele diz que a Terra é o nosso maior stakeholder. Ou seja, essa conexão, ou a gente se conecta entendendo o planeta e suas conexões, como é que a gente está situado nesse mundo, ou nós vamos perder um pouco a história e o momento de transformação. Uma outra colocação que eu faço é pensar global. A gente ficou muito tempo falando pensar global, agir local. Não. Pensar global e agir global. É isso que nós estamos sendo convidados hoje, como profissionais, a olhar esse mundo, a olhar esse todo. E participando do Fórum Econômico Mundial em 2020, tem uma agenda que é uma agenda que eu digo que é universal e que a gente precisa olhar para ela. Economia e ecologia caminham juntos. Quando se fala que a Terra é o nosso stakeholder, nós estamos perdendo o mercado se não olharmos as questões do planeta, se não olharmos as questões da qualidade de vida. Quando ouvimos aqui uma pesquisa de benefícios, nós estamos falando exatamente qual é a qualidade de vida que queremos. Modelos de negócios ou são sustentáveis e inclusivos, ou também nossas empresas vão perder mercado, vão perder espaço. Isso, recursos humanos têm tido um protagonismo imenso.
na inclusão e nas questões da sustentabilidade. A inteligência artificial, que veio com muita força, e uma questão que tem sido levantada, até que ponto nós estamos preparados para analisar os dados da inteligência artificial e ter uma escolha. Nós estamos sendo chamados a uma decisão em cima de dados e de informações. Eu lembro de uma professora do MIT que falou: os governos estão comprando inteligência artificial, as empresas estão comprando inteligência artificial, só que as pessoas não estão preparadas para analisar os dados e tomar as decisões. E um outro ponto tem a ver com a educação, e eu costumo dizer que recursos humanos e as lideranças estão sendo convidadas a serem um educador na empresa, porque por mais que se queira, na formação acadêmica, há uma necessidade de um complemento dentro do ambiente corporativo. E quando a gente fala da ecologia e economia, aliás, eu soube que anteontem, aqui em Portugal, teve o início de um tornado em alguma região. Não foi isso? É ecologia se manifestando, é o planeta se manifestando. No Brasil, quem conhece um pouco o Brasil, o estado de Santa Catarina, novembro no Brasil já é calor, o estado de Santa Catarina teve neve no Brasil, imagina. Então, ecologia e economia caminham juntos. E tem já uma pesquisa que 60% das grandes empresas, das maiores empresas do mundo, que são do CIP, que é uma bolsa de 500 maiores empresas, estão em áreas de risco da ecologia e do meio ambiente, perda de negócios. Então, há já uma fala e uma importância de se olhar isso. Na educação, eu gosto do Rubem Braga, que é um escritor brasileiro, que ele fala que a educação só vai valer se ensinar a ver, né? Se ensinar a ver além. É a educação das habilidades e a educação das sensibilidades. O RH protagonizou na pandemia o que é a sensibilidade, o que é o socioemocional, como nós tivemos que trabalhar as lideranças, não só para as habilidades, mas também para as questões emocionais que vieram junto. E a educação também precisa vir com esse tratamento e com essa oportunidade que estamos tendo agora. Falamos aqui no painel do futuro do trabalho, os números já dizem que agora, 2022, 133 milhões de novas atividades já começaram. Imagine nós, no nosso recrutamento e seleção dentro das empresas, imagine nós com o nosso mapeamento de competências, e que eu hoje questiono, será que precisamos de um mapeamento de competências, colocando todo mundo dentro de um quadradinho? Ou precisamos repensar também essa ferramenta? E já em 2030, os estudos já dizem que nós vamos precisar requalificar 1 bilhão de trabalhadores no mundo. Isso, novamente, é o nosso papel nas organizações como educador de ajudar nesse preparo, nessa requalificação. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse Centro da Revolução Industrial, num projeto, junto com a Kay, que é a responsável do World Economic Forum, desse projeto. Se vocês acessarem o site, vocês vão ver que eles não lidam só com uma área, eles lidam com a medicina, eles lidam com a parte tecnológica, inteligência artificial, mas eles estavam preocupados com a nossa área, com recursos humanos. Recursos humanos está usando software, está usando inteligência artificial e tem tido alguns erros, alguns casos de erros. Então, um dos exemplos é da Amazon, que a Amazon fazia o recrutamento e seleção com a inteligência artificial e, no final do processo, só sobravam o sexo masculino. Então, alguma coisa não estava bem.
Então, eles têm, nós terminamos esse trabalho, que é exatamente de auxiliar as empresas nessa era da inteligência artificial, que vem com muita força e que a gente precisa cuidar. E eu trouxe para vocês alguns desafios que considero que precisamos repensar e cuidar. Os novos modelos das empresas, as startups estão aí com muita força, o empreendedorismo está aí com muita força, e as grandes empresas ainda não sabem lidar com uma startup, que é colocar a startup dentro do processo dela natural de tempo, e que leva tempo, na parte de serviços compartilhados, departamento de compras, e os jovens das startups falam assim, mas eu sou uma startup. Então, esses novos modelos estão vindo e a gente precisa estar atento como iremos fazer com essas mudanças. As novas profissões e funções desconhecidas, a gente já falou um pouco sobre isso, o lidar com o refugiado que passa por todo o mundo, né? Esse recebimento de refugiados e como aproveitar esses refugiados melhores, que têm talentos no meio daquelas pessoas, e a gente precisa acolher. A questão da valorização da marca empregadora, foi falado aqui também, é muito importante. Nós vimos na pandemia que aqueles que se manifestaram logo, corte de custos por causa da pandemia, a sua marca ficou comprometida num momento tão difícil para o mundo. Então, nenhum jovem, nenhum bom profissional quer estar trabalhando numa marca empregadora que não tem mais valor. Então, é um cuidado que se tem hoje. E a requalificação dos profissionais que nós conversamos. O outro ponto é a metodologia ágil. O ágil não é um sentido de simplesmente acelerar, mas dar a nós uma sistematização melhor e uma forma mais sólida e consistente de resultados. O Big Data, o People Analytics, no nosso caso de recursos humanos. A gestão geracional, que é muito interessante, porque nós estamos dentro das empresas com todas as gerações, praticamente, e cada uma tem o seu tempo. Eu ouvi de um presidente, Leila, o meu estagiário entra na minha sala e já me faz várias perguntas. O que eu faço? Responda, não é? Então, assim, é uma geração que tem necessidade de sentir parte daquela organização com os seus projetos, com a sua forma de inovação e de experiência que ele teve até aquele momento. Mas é uma geração que precisa de tempo também. Eles querem muito rápido galgar determinados postos e cargos, e nós, recursos humanos, temos que explicar que há uma jornada, não é? E como é que ele pode ser melhor aproveitado. O Essential Skills, que é, na verdade, uma forma que a gente tem, qual é realmente o que interessa para a minha organização, para o propósito da minha organização. E, ao contrário, também, o que interessa àquele profissional que ele quer disponibilizar para a minha organização. O que eu tenho que tirar do melhor dele para a minha organização. E aí eu vou deixar aqui uma reflexão. Os nossos processos seletivos conseguem depreender essa essência de cada um alinhamento da cultura, do propósito daquele candidato com o propósito da organização? Também é uma parte que precisamos revisitar. E a mobilidade urbana, que se acentuou muito agora com o sistema híbrido, quando descobrimos que em casa podemos produzir um pouco mais, podemos ter maior qualidade no nosso trabalho, e essa mobilidade urbana tem sido questionada hoje. As grandes cidades, né, a qualidade de vida das pessoas, numa dificuldade, principalmente nas grandes cidades. E com essa aprendizagem pós-pandemia, que as empresas globais estão olhando com muito carinho. Vocês vão ouvir algumas empresas falando que ela tem um sistema híbrido, 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana,
estar presencial dentro da empresa ou presencialmente dentro de casa, na forma híbrida. Só que há um ponto que se tem questionado, e isso é uma coisa que em muitas empresas veio para ficar, não é? Isso foi falado aqui, veio para ficar o sistema híbrido, mas há uma questão que não estão conseguindo ainda responder, que é a cultura da empresa. Quando eu não consigo estar todos os dias com os meus pares, que eu não consigo me relacionar com as pessoas na organização, e alguns sentem falta disso. Então, tem uma reflexão com relação à cultura da organização, como fica daqui para frente. E aí a Federação Mundial, que eu faço parte, após a pandemia, fez uma pesquisa. Essa pesquisa foram 6.000 respondentes, 113 países. A nossa federação atende 93 países. E ela quis saber 2 pontos que consideramos assim importantes. Qual é o nível atual de capacidade da organização e a importância futura de cada um desses tópicos. É claro que, pelo tempo aqui, eu só trouxe o que eles pensam no futuro. Qual é o maior tópico deles, né? Então, eu vou ler aqui rapidamente para vocês. É o comportamento da liderança, a parte comportamental das lideranças diante disso tudo que nós falamos aqui, a requalificação e o aprendizado constante. Eu costumo dizer assim, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Somos levados a ser estudantes permanentes. Não tem como, né? Eu acho que com o Covid-19, nós vimos que nem a área de saúde teria respostas para nos dar. Porque foi tanta mudança que aconteceu, que nós tivemos que fazer com muita rapidez durante a pandemia, e a própria área de saúde também teve algumas dificuldades de nos dar resposta. Olha, agora faz assim, agora o próximo passo é esse. A parte do planejamento da força estratégica, e aqui eu vou juntar com outro tópico que fala da inteligência artificial. Eu assisti no Equador uma apresentação de uma empresa de inteligência artificial, que eles fizeram um trabalho com uma empresa no Equador, que é uma empresa multinacional, e estudaram, a inteligência artificial estudou todos os recrutamentos e aprovações de pessoas, de profissionais daquela empresa nos últimos 10 anos. E projetou para os próximos 10 anos, a partir de tudo que foi falado com relação às estratégias da organização, as conversas que eles tiveram com o CEO, olhando o mercado lá fora, projetou quais são os perfis de profissionais que aquela empresa vai passar a contratar nos próximos 10 anos. É claro que eles tiveram muitas surpresas, que algumas funções e cargos eles nem imaginariam que um dia a empresa poderia precisar. Então, é um planejamento dessa força estratégica, a mudança de capacidades, né, da parte das mudanças mesmo, quais são as competências e capacidades que nós vamos ter que aprender cada vez mais. E, então, essa pesquisa ficou disponível, está disponível no site da Federação Mundial, que é muito importante vocês consultarem, porque tem vários aspectos dessas empresas globais. Eu fiz apenas um resumo. E fechando no meu tempo, eu trouxe para vocês assim, o que a gente poderia estar refletindo agora com essas mudanças que ainda estão ocorrendo e que não temos respostas prontas, mas já temos sinalizações da importância de alguns tópicos. Um é a saúde mental. Nós estamos assistindo com muita força o burnout, e eu ouvi de um médico algo que eu achei super interessante e reflexivo. Ele falou, se você tem um funcionário com burnout ou com uma doença mental, se você tem um líder com burnout ou uma doença mental, cuide dele, mas, ao mesmo tempo, olhe na empresa, porque a doença está dentro da empresa. Então, assim,
reflita sua empresa, o seu ambiente de trabalho, como esses processos estão se dando, porque a saúde mental também tem um estudo a ser feito dentro da organização. A questão do assédio, e aqui é o assédio moral, é a pressão, né, a forma como eu abordo os meus colaboradores, como é que eu gero, né, nas pessoas algo que não é um sentimento bom, quando eu não tenho uma empresa leve. Eu adorei a abertura do Bernardo da Costa, quando fala da questão da felicidade. Alguns anos atrás, se eu falasse aqui felicidade ou em qualquer outro ambiente, ia dizer, isso é coisa do RH. RH adora plantar uma árvore, né? Não é assim? Então, essa facilidade que a gente tem de ambientes melhores. A diversidade, aqui eu quero chamar a atenção para um ponto, eu não falo só da diversidade de raça, de gênero, mas eu falo assim, incluir mesmo, né? Não discriminação de universidades, essa é a melhor, porque cada um tem um potencial muito grande, ele pode não estar numa grande universidade, mas ele tem um talento que pode ser aproveitado. A questão do pensamento diverso, né? Chega de todo mundo dentro da mesma forma, como é que eu faço esse trabalho? O ISG, que para mim é um ponto assim que nós ainda estamos colocando o pezinho na beira da praia, mas o ISG é o ambiente, o social e a governança. Por que isso? Voltando lá no nosso primeiro slide, né, que a Terra é o nosso stakeholder, o ISG hoje está sendo cobrado das organizações que querem ter contratos globais. Se eu não desperto para a importância da implantação do ISG, eu terei problemas mais tarde dentro da minha organização. E essa responsabilidade está com o CEO e numa parceria com o RH muito forte. A questão da inteligência artificial que eu falei, os conselhos de administração, e aqui eu quero fazer aqui um apelo para todos nós, recursos humanos, acionistas, conselho de administração só conseguirá ter um excelente resultado se ele der espaço para o comitê de pessoas. Nós precisamos estar também influenciando a questão do conselho de administração. E, finalmente, a cultura, que ela hoje também passa por todas essas mudanças. Qual é a cultura melhor para o momento de uma gestão geracional? Qual é a melhor cultura para o momento de um sistema híbrido? Então, são questionamentos que nós fazemos hoje dentro dessa grande tarefa e difícil tarefa de recursos humanos nesse trabalho. Obrigada.